Vamos dar início a mais um vídeo referente ao projeto Psicologando, onde no vídeo de hoje eu vou falar um pouco, dar uma pincelada na teoria da personalidade e na história da psicologia, né? Queria começar falando sobre Hipócrates, Platão e Aristóteles, né? Hipócrates, ele foi considerado o pai da medicina. Já Platão, ele foi um filósofo e foi um matemático do período clássico da Grécia Antiga. E Aristóteles também foi um filósofo grego e foi aluno de Platão, né? Então esses três tiveram concepções, ou seja, compreensões referente ao homem muito interessante, que influenciou na análise vasta, né, da teoria da personalidade, ou seja, no desenvolvimento da teoria da personalidade. Mas tiveram também dezenas de outros pensadores que contribuíram para um relato adequado desse desenvolvimento da teoria da personalidade, que são eles: Aquino, que é o Tomás de Aquino, né, que foi um frade, e os seus pensamentos, suas obras influenciaram tanto na teologia quanto na filosofia. Teve o Bentham também, né, que foi um filósofo, onde ele propôs a construção da filosofia moral, né? Tivemos o Kant, que é o Auguste Kant, que ele foi um filósofo francês e foi o fundador da sociologia. Tivemos o Hobbes, que é o Thomas Hobbes, que foi um matemático, foi um teórico político e também um filósofo inglês. Tivemos o Kierkegaard, que foi um filósofo e teórico dinamarquês, né? Tivemos o Locke, que foi um filósofo inglês também, o Nietzsche, que foi um filósofo, um crítico cultural, poeta, compositor, e o Maquiavel, que foi um historiador, foi um poeta e um músico italiano. Então esses pensadores também contribuíram para que houvesse um relato adequado referente ao desenvolvimento da teoria da personalidade. Já Charcot e Janet, mas especialmente Freud, Jung e McDougall, eles exerceram influências, ou seja, foram fontes de influências para determinar a natureza da teoria da personalidade. E eles fizeram isso, fizeram tal determinação de uma forma mais intensa do que qualquer outro fator isolado. O Charcot, ele foi um médico, né? Ele foi médico e foi um cientista francês e foi o professor de Freud. Janet, que é o Pierre Janet, ele foi um psicólogo, um psiquiatra, um neurologista francês, né? Freud, que é o mais conhecido, né? Foi psiquiatra, neurologista e o pai da psicanálise. E o Jung foi um psiquiatra, psicoterapeuta e um fundador da psicologia analítica. E o McDougall foi um psicólogo norte-americano e criador da teoria do funcionalismo, onde essa teoria ela embasa os estudos da sociologia criminal. Mas isso agora não vem ao caso. É importante saber que eles exerceram uma forte influência, né, para determinar a natureza, ou seja, o conjunto das leis que dão um embasamento à teoria da personalidade. E a influência deles foram as mais fortes, ou seja, mais fortes do que qualquer outro fator. Tivemos também o William Stein e a tradição gestáltica, né? William Stein, ele foi um psicólogo alemão que foi o pioneiro da psicologia diferencial. E a tradição gestáltica, a gente vai pincelar, ou seja, conversar um pouco sobre a tradição gestáltica mais à frente, né? Mas foi uma influência também, né? Exercer uma segunda linha de influência. Estavam convencidos de que um estudo fragmentado de pequenos elementos do comportamento jamais poderia ser esclarecedor. Ou seja, eles acreditavam que estudar uma parte de um comportamento de um indivíduo de forma isolada, ou seja, um comportamento isolado, não nos daria uma compreensão total do indivíduo, né? Para que a gente pudesse
ter essa compreensão total do indivíduo, se faz necessário estudar o comportamento como um todo. E é isso que o Williams tem e a tradição gestáltica vem trazer como influência para o desenvolvimento da teoria da personalidade, né? A psicologia experimental, em geral, e a teoria da aprendizagem, em particular, também exerceram um impacto, né, mais recente sobre a teoria da personalidade. Então, dessa linha de raciocínio, surgiu de forma crescente uma preocupação com a pesquisa empírica, cuidadosamente controlada. O que seria essa pesquisa empírica, Carla? Seria a observação das experiências vividas do indivíduo, mas controladas em laboratório, ou seja, experimentos dessas experiências em laboratórios. Então, esse procedimento em laboratório nos dá um melhor entendimento da natureza da construção da teoria e uma apreciação também mais detalhada de como o comportamento é modificado, né? Porque ali no laboratório estamos focados naquela experiência e controlando e observando os mínimos detalhes. Então, de uma certa forma, vem trazer uma influência, né, no raciocínio referente à teoria da personalidade. Teve também a tradição psicométrica, né, que foi uma fonte que proporcionou uma satisfação cada vez maior nas dimensões da avaliação, a mensuração de comportamento e na análise quantitativa dos dados, né? E aí você me pergunta, Carla, o que é a tradição psicométrica? Né? Isso aí é uma área da psicologia que ela faz vínculo entre as ciências exatas, né? Principalmente a matemática aplicada e a estatística, onde são conjuntos de técnicas utilizadas para mensurar de forma adequada e comprovar experimentalmente um conjunto ou uma gama de comportamentos que se deseja conhecer melhor, né? Um exemplo disso são os testes, né, em seleções de emprego, aqueles testes psicológicos. Aquilo ali é uma forma psicométrica de se mensurar o comportamento humano. Mas isso aí também a gente vai entender melhor mais à frente, né? A genética e a fisiologia, a genética no que se refere ao gene, a fisiologia no que se refere aos mecanismos neurais, também desempenharam um papel importante, né, no que se refere às tentativas de se identificar ou de descrever as características da personalidade. Darwin também foi um fator importante, né? Ou seja, ele exerceu uma grande influência no desenvolvimento da psicologia geral e da psicologia da personalidade, né? A influência de Darwin, ela é norteada pela sua crença fundamental de que os seres humanos evoluíram de seres inferiores. Então, para Darwin, o ser humano ele será sempre visto como um animal, né? E nada além disso. Então, para Darwin, o ser humano ele não possui alma, né? Nem muito menos consciência. Tanto a alma como a consciência, no caso, não vai além do seu próprio cérebro, né? Assim, o comportamento ele pode ser entendido e observado a partir do estudo da observação do comportamento de outros animais. Então, isso também vem trazer uma forte influência no desenvolvimento da psicologia geral e da psicologia da personalidade. O que é que difere os grupos de teóricos da personalidade dos grupos de psicólogos experimentais? Essa diferença está no fato de que os teóricos da personalidade tiravam suas ideias mais importantes principalmente da experiência clínica. E quando eu falo experiência clínica, eu não me refiro à psicologia clínica, até porque esses teóricos da personalidade, eles eram médicos formados em medicina. Então, a maior influência na teoria da personalidade foi da medicina,
né? Então essas experiências clínicas foram realmente vivenciadas pelos teóricos da personalidade em clínicas, no ato, na sua prática médica, né? E os psicólogos, eles estavam prestando atenção aos achados em laboratórios experimental. Eles eram muito limitados aos laboratórios experimentais, né? Enquanto que os teóricos, eles vivenciavam ali na prática, e a partir dessas vivências, eles observavam e analisavam a partir das suas práticas médicas, dos seus convívios com os pacientes, eles analisavam e observavam o comportamento humano. Então, a psicologia, ela se desenvolveu no século XIX, né? E ela foi um fruto da filosofia e da fisiologia experimental. E, para quem não sabe, a fisiologia experimental é aquela que é trabalhada em laboratório, né? Usando ratos e camundongos. Então, a origem da teoria da personalidade, como eu falei, foi fruto muito mais da profissão médica e as condições da prática médica. Enquanto a psicologia ela veio da filosofia, da fisiologia experimental, a teoria da personalidade foi fruto muito mais da profissão médica e das condições da prática médica, né? Freud, Jung e McDougall tinha formação em medicina, né? E eles foram os primeiros gigantes da teoria da personalidade, né? Então a teoria da personalidade exerceu, de fato, um papel importantíssimo no desenvolvimento da psicologia. Mas a teoria da personalidade, ela não se inseriu profundamente na psicologia acadêmica, né? Por conta de vários motivos. E um dos motivos é que os teóricos da personalidade foram bastante rebeldes em sua época, né? Rebeldes na medicina, eles foram rebeldes na ciência experimental. Podem ver que eles eram muito mais prática, muito mais de vivenciar junto com o ser humano do que observar em laboratório, do que fazer experimentos. Eles foram rebeldes também na medicina e na ciência experimental, como eu falei, rebelde contra ideias comuns e práticas frequentes, né? Rebeldes contra métodos típicos, né, e técnicas de pesquisas respeitadas. Eles não eram metódicos, eles não tinham método. Eles seguiam, acredito que muito mais aquilo que eles viam e vivenciavam e observavam na prática, nas suas práticas médicas, né? Eles foram rebeldes contra a teoria aceita e os problemas normativos, problemas metódicos, problemas que tinham por base as regras, né? Então a teoria da personalidade, ela era livre dos modos convencionais, dos modos tradicionais de pensamento, né? Os teóricos da personalidade tinham uma maior liberdade de questionar, né? Ou rejeitar as suposições aceitas pelos psicólogos. Então eles eram bem livres, né, diante dos seus questionamentos, diante das suas críticas, porque eles não seguiam métodos convencionais como a psicologia seguia. Mas a falta de envolvimento com a psicologia excluía os teóricos da personalidade da disciplina, e aí os privavam de uma formulação mais organizada, né, que faz parte da herança do cientista, que é bem integrado com a sociedade. As teorias da personalidade se preocupam com as questões que fazem diferença no ajustamento e na sobrevivência do indivíduo, né? O psicólogo experimental ele estava mais focado em outras questões, como a existência do pensamento sem imagens, né? A velocidade dos impulsos nervosos, né? Carla, o que seriam esses pensamentos sem imagem? É uma ideia ou um pensamento carente de um conteúdo palpável, de um conteúdo sensorial, né? Ou seja, que tenha uma forma definida, que nos cause uma reação. Isso aí a gente também vai
poder abordar de uma forma mais aprofundada mais à frente. Mas é importante saber que enquanto os teóricos da personalidade estavam ali na sua preocupação com as questões referentes ao ajustamento e à sobrevivência dos indivíduos, os psicólogos experimentais estavam focados com essas coisas mais técnicas, né? O teórico da personalidade estava preocupado em saber por que alguns indivíduos desenvolviam sintomas neuróticos, né? Para quem não sabe, o neurótico é aquele que é portador de neurose, né? Que é um desequilíbrio mental, né? Que causa angústia, ansiedade, mas ao contrário da psicose, como qualquer outra desordem, muitas outras desordens mentais, a neurose não impede ou afeta o pensamento racional. Já a psicose afeta, né? Você não consegue ter um pensamento racional, um pensamento coerente. Então, os teóricos, eles estavam preocupados com isso, em saber por que um indivíduo ele desenvolve a neurose, quais são as causas do desenvolvimento dessa neurose. Eles realmente estavam preocupados com a essência do problema e não preocupados com técnicas, né? Em desenvolver técnicas, enfim. O teórico da personalidade, ele estava preocupado em entender o papel do trauma infantil no adulto, né? Ou seja, qual a influência que um trauma infantil exerce no adulto de hoje, né? Então, as grandes figuras da psicologia acadêmica no século XIX foram Jung, Helmholtz, Abigails, Titchener e Cope, né? Então, o trabalho de tais figuras citadas eram executados dentro de um ambiente universitário, né? Eles estudavam de uma forma isolada, desenvolviam seus pensamentos e suas ideias de uma forma isolada. E aí eles não tinham a pressão do mundo exterior, né? Eles tinham total liberdade para seguir suas inclinações intelectuais. Então, essas inclinações intelectuais tinham pouca ou nenhuma compulsão no que diz respeito a tratar daquilo que os outros consideravam importante ou significativo. Eles que decidiam, com base nos seus interesses, o que era significativo para ser estudado. Então, os teóricos da personalidade, além de estudiosos, eles eram praticantes, como eu falei anteriormente. Eles não se isolavam no laboratório ou no meio acadêmico e estudavam apenas aquilo que eles julgavam ser importante estudar. Não, os teóricos da personalidade entravam em campo, eles iam conhecer na prática e analisar na prática e observar o comportamento humano na prática, vivenciando, convivendo, né? Muitos psicólogos, eles ignoravam a motivação, né? O que é a motivação? É um motivo que gera uma determinada ação, né? E os psicólogos, eles ignoravam esse referencial, digamos assim, essa variável, né? Ou até então tentavam minimizar a contribuição desses fatores em seus estudos. Os teóricos da personalidade viam nessa mesma variável a chave para o entendimento do comportamento humano, né? Ou seja, eles viam na motivação, no motivo que gera uma determinada ação, uma chave para entender o comportamento, né? Freud e McDougall foram os primeiros a considerar seriamente o processo motivacional, né? Então, podemos perceber que o que era visto como incômodo para o psicólogo experimental era alvo de estudo para o teórico da personalidade, né? O teórico da personalidade
tinha a convicção que o entendimento adequado do comportamento humano só vai surgir em sua totalidade a partir do momento que for estudado em sua totalidade, né? E não de uma forma isolada, mas todos os fatores que estão dentro do comportamento humano precisam ser estudados para que essa compreensão, esse entendimento, ele possa acontecer de forma adequada. A gente não pode tirar conclusões de um comportamento humano a partir de uma ação isolada, mas de uma ação dentro de um todo, né? O experimentalista, ele podia saber muito sobre habilidades motoras, né? Audição, percepção ou visão. Eles sabiam muito bem dessas habilidades de uma forma isolada, mas eles não sabiam sobre essas funções de uma forma integrada, como é que elas se relacionavam uma com as outras integralmente, né? Então aqui a gente passa a ter uma base da diferença dos teóricos da personalidade para os psicólogos, né? E próximo vídeo a gente faz uma abordagem um pouco mais ampla, né, referente à personalidade, né? E caso queiram entrar em contato comigo, escrevam para o meu e-mail anacarla.araújo.2803@gmail.com, ou podem me adicionar no link aqui abaixo, onde eu vou deixar, né, o link do Facebook, estará abaixo no comentário do vídeo.